inicial. Não é vigília. Bom dia, igreja do YouTube, família do YouTube e as meninas que estão aqui ao vivo. Que Deus abençoe o nosso domingo. Queremos começar esse domingo já orando, consagrando ao Senhor. Que seja um domingo lindo aí em família. E você que vai se organizar para estar hoje em uma das igrejas, ou se você nem estava pensando em participar de um culto, queria te convidar. Você talvez já recebeu tantos convites para ir em uma igreja e você tem dito não. No dia de hoje, diga sim para um convite, ou às vezes uma igreja perto da sua casa, ou até a nossa igreja, a Comunidade das Nações. Vá, porque Deus ele sempre tem algo para nos falar. Ir à igreja, ir até a presença de Deus, orar, serão lugares e momentos que você nunca vai sair de mãos vazias. Muito pelo contrário, você nunca vai se locomover da sua casa, do seu descanso, para ir em culto e dizer, nossa, fui e não recebi nada. Fui e Deus não falou comigo. Nunca. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Muito pelo contrário, ela vai, entra dentro de nós e produz vários frutos. Então, diga sim hoje para Jesus, para uma igreja, para um convite. E se você dizer sim para a nossa igreja aqui, temos culto agora, 8 da manhã, 10 da manhã, 5 e às 19 horas. Queria convidar a Adjane para fazer a nossa oração inicial e logo em seguida nós vamos fazer a leitura de Gálatas 5. Obrigada, Adjane. Amém. Espírito Santo, querido, tu és bem-vindo nesse lugar, tu és bem-vindo nessa reunião. É o Senhor que nos guia a toda a verdade, é o Senhor que nos ensina a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Tu és bem-vindo, nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que o Senhor nos ensine, o Senhor molde o nosso caráter, o nosso caminhar, que o Senhor molde as nossas emoções em Ti. Obrigada, porque o Senhor nunca nos deixa só, porque o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus aqui. Nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, e reconhecemos o teu senhorio nessa manhã, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Adjane. Então vamos para a leitura de Gálatas 5. Aqui eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem, que é uma versão tão linda, tão linda. Se você está com desejo de trocar a sua Bíblia ou de ter mais uma Bíblia, queria te sugerir essa versão da Bíblia, a mensagem. O título aqui diz assim: A vida de liberdade. Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneça nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Quero enfatizar o seguinte: no momento em que vocês se submetem à circuncisão ou a qualquer outro sistema de regras, o dom da liberdade que Cristo conquistou com sofrimento acaba desperdiçado. Repito, quem aceita o sistema da circuncisão troca a maravilhosa vida de liberdade em Cristo pelas obrigações da vida de escravo da lei. Creio que o que está acontecendo não era intenção de vocês. Quem escolhe viver de acordo com os seus planos religiosos, tentando ser justo, se desliga de Cristo e está fora da graça. Mas nós vivemos a expectativa de um relacionamento com o Espírito que satisfaz. Em Cristo, nem nossa religião mais criteriosa, nem a indiferença quanto às obrigações religiosas significam alguma coisa. O que importa é algo mais íntimo. A fé expressa em amor. Se você tem o hábito de grifar, o que importa é algo mais íntimo. A fé expressa em amor. Vocês estavam correndo muito bem. Quem os convenceu a se desviar do caminho da obediência? Por certo, não foi aquele que os convocou para a corrida. Por favor, não pensem que isso é insignificante. Basta um pouquinho de fermento para levedar uma grande quantidade de massa de pão.
Lá no fundo, o Senhor me deu a certeza de que vocês não vão desistir. Mas aquele que está perturbando vocês, seja quem for, enfrentará o juízo divino. Saibam que o boato de que continua a pregar a circuncisão, como eu fazia antes de encontrar o Senhor na estrada de Damasco, é um absurdo. Por quê? Então eu ainda seria perseguido? Se eu pregasse a velha mensagem, ninguém ficaria ofendido. Omitir a cruz diluiria tanto a mensagem que ninguém se importaria. Quero saber por que esses agitadores, tão obcecados pela circuncisão, não se circundam totalmente? Poderiam se castrar. Não há dúvida de que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade, mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, use a liberdade para servir o próximo com amor. É assim que vocês serão cada vez mais livres, pois o ensino da palavra de Deus resume-se numa única frase: ame o próximo como a você mesmo. Isso que é liberdade. Se vocês vivem como cão e gato, vão acabar se destruindo. Querem perder a preciosa liberdade? Aqui vai o meu conselho. Vivam nessa liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas, pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Essa liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois. Por que não escolhem o caminho do Espírito? Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade, sem satisfação, deuses que não passam de peças decorativas, religião de espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante. Costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. E, se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Mas vamos falar da vida com Deus? O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros são atitudes que ficarão cravadas na cruz. Já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento no coração. Suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações, como se um fosse melhor do que o outro. Temos coisa mais importante a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem um valor singular e inestimável. Amém. Que Gálatas 5, poderoso. E a leitura de hoje,
a Aure vai fazer para nós, diz assim: o chamado de Deus para este tempo é para andarmos no Espírito. Vocês estão me ouvindo? Então, Sim, sua bonita. vamos ver se vai dar certo aqui. Deu? Deu bom? Vamos lá. Bom dia, meninas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, do 1 ao 4. 29 de junho, o chamado de Deus para este tempo é para andarmos no Espírito. O chamado de Deus neste tempo é para andarmos no Espírito. O Espírito Santo não é um evento inanimado. Ele é nosso ajudador, conselheiro e intercessor. Ele guia, fala, possui desejos e nos conduz às profundezas do propósito divino. Vimos isso desde o Pentecostes, quando a igreja foi revestida com poder e o impossível se tornou possível. Para vencermos nossos entraves financeiros, relacionais e emocionais, precisamos ser cheios do Espírito. Existem 3 tipos de homens: o carnal, que vive instintivamente pelos seus sentidos; o psíquico, que coloca a razão no lugar do espírito; e o pneumático, o homem espiritual, que é guiado por Deus. O Espírito Santo nos move para um lugar sobrenatural, onde a fé se torna uma experiência vivida. Quando andamos no Espírito, a realidade é transformada. O impossível se relativiza e a vida é conduzida por milagres. Não extinga o Espírito. Ele se move continuamente desde a criação e nos impulsiona para viver conforme a vontade de Deus. O tempo é de ação. Deus deseja encher-nos com o seu Espírito para que possamos ser testemunhas poderosas. Você foi chamado para caminhar no sobrenatural, vivendo o Evangelho em demonstração de poder. Deus quer conceder pensamentos de vida. Deus quer revogar todos os juízos, os pesadelos, as angústias. O Espírito Santo é Senhor. Ele está no comando. Chame-o pelo nome. Abra mão do controle da sua vida, para que ele se assente no trono da sua existência. Chame-o aos seus pensamentos e sentimentos agora mesmo. Gente, que leitura linda. Ele se assente no trono da sua existência. Chame-o aos seus pensamentos e sentimentos agora mesmo. Que lindo. Bom dia, pastora Leia. Que Deus te dê sabedoria nesse momento. Alguém postou aqui. Bem, acho que a pastora não entrou. Deixa eu ver aqui um pedido de oração. Nos cabelos, vai negociando aí com ela. Laura, que Deus abençoe sua vida. Luci, que Deus abençoe sua vida. Pastora Leia está entrando. Quero ir com vocês, enquanto a pastora entra, nesse segundo parágrafo, os 3 tipos de homens. Encontra aí os 3 tipos de homens. E qual deles nós devemos buscar? Olha aí, o carnal, o homem carnal, que vive instintivamente pelos seus sentimentos. Primeiro tipo de homem. O psíquico, que coloca a razão no lugar do espírito. E o pneumático, o homem espiritual que é guiado por Deus. Gente, desses 3, se nós vivemos no homem dominado pelo sentimento, os nossos sentimentos eles vão ser insaciáveis, que é todo o texto de Gálatas 5, aonde ele vai citando lá quais são as consequências de você viver uma vida dominada pelos seus sentimentos. O segundo tipo de homem, que é o que coloca a razão, é aquele que sempre, na maioria das situações, ele vai deixar Deus de lado. E nós tivemos a experiência, semana passada, de bater um papo. Eu tive a experiência de bater um papo com uma pessoa, onde ela está vivendo esse segundo tipo de homem. O homem dominado pela razão.
A prosperidade, ela não foi Deus que deu, foi resultado somente do trabalho do homem. A saúde não foi Deus que deu, é resultado da pessoa se alimentar de maneira saudável. É um tipo de pessoa que tirou Deus do centro e colocou a razão. Mas aí nós vamos buscar o terceiro tipo de homem, que é o homem e uma mulher dominada pelo Espírito Santo de Deus, que o bispo JB classifica aqui como o homem pneumático, um homem que é guiado por Deus, que é o desejo meu para a minha vida e para a sua vida. Sermos mulheres guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós terminamos agora, na leitura do Clube do Livro, um livro chamado Virtuosa. E nesse livro Virtuosa, nós aprendemos por 21 dias o que é uma mulher viver guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ela não deixa a sua carne dominar. Uma mulher dominada pelo Espírito Santo de Deus, ela entende que a casa dela, ela não está apenas servindo pessoas e fazendo coisas para filhos, para maridos, ela entende que antes dela servir pessoas, ela está servindo a Deus. Ela entende que ela aprendeu a viver aquilo que o versículo diz, que fala assim, ó, tudo que você for fazer, não faça pensando que você está fazendo para homem, não, você está fazendo para Deus. E isso muda toda a nossa perspectiva. E aí, quero voltar com vocês no primeiro parágrafo, porque eu já comentei aqui o segundo, quero voltar com vocês que o chamado para esse tempo é andarmos em uma vida dominada pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala sobre os frutos, né? Na verdade, é no singular o fruto do Espírito, e eu queria até relembrar ele com você, que é mansidão, domínio próprio, bondade, longanimidade, alegria, paz. E nós só vamos viver esses frutos do Espírito, que é totalmente contrário aos frutos aqui de Gálatas 5, que é ódio, raiva, amargura. Ai, gente. Ódio, raiva, amargura, contendas, discórdia. E aqui em Gálatas 5 fala assim, ó, sexo desregrado, uma vida dominada por sentimento vai nos permitir viver uma vida promíscua, porque o nosso corpo ele vai ser insaciável. E o nosso chamado é andar pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, você não vai precisar de fazer muito esforço para a conversão da sua família, do seu marido, pelos seus filhos. Sabe por quê? Só deles verem a sua vida, a vida deles já vai ser impactada. Só do seu marido, que às vezes você tem tanta dificuldade, você convida ele para ir para a igreja e ele não quer ir. Ou às vezes da sua casa é só você que vai, nem o seu marido, nem os seus filhos. Só de você viver uma vida dominada pelo Espírito Santo de Deus, a sua família já vai ser alcançada, que é a promessa na Bíblia. A Bíblia fala assim, se você, mulher, casou com um homem, que ele ainda não está na presença de Deus, não se preocupe, você não precisa nem se separar dele. Só porque pelo seu bem proceder, por você ser uma mulher que viveu segundo o Espírito Santo de Deus, que vive e que transborda o amor de Deus, a vida dele já vai ser impactada. Já vai ser impactada. Imagine, gente, eu e você, que se posiciona, que decide realmente viver uma vida dominada pelo Espírito Santo de Deus, que é o fruto de paz, de alegria, de domínio próprio, que vem em contramão de uma mulher que é dominada pelo sentimento. Como é que é uma mulher dominada pelos sentimentos, aonde a carne dela é que manda? Ela é raivosa, a Bíblia fala que ela é como uma goteira, que ela vai gotejando todos os dias. Imagina aí, gotejando todos os dias, que chega um momento que o marido não quer mais estar perto. Chega um momento que nem os filhos querem estar perto. E a Bíblia fala que a mulher tola, com as suas próprias mãos, destrói o seu lar. A mulher tola, com as suas próprias mãos, destrói o seu casamento. Mas aqui já não tem mais essas mulheres, né? Amém, né, Soraya? Aqui já não tem mais, porque nós tomamos a decisão. Eneida, mas é tão difícil.
É tão difícil viver uma vida dominada pelo Espírito Santo, sabe por quê? Porque você caminha na contramão. E principalmente naquela situação onde você quer pagar o mal com o mal, o convite é: paga o mal com o bem. E assim você vai acumular brasas vivas na sua cabeça. Sabe, o principal momento que você entende que você vive uma vida dominada pelo Espírito Santo de Deus, que realmente é o próprio Deus que vive dentro de você, é naquele momento que você tinha tudo para você pagar o mal com o mal, que você tinha tudo para se vingar, que você paga tudo aquilo que fizeram com você com o bem. E essa representação tão grande é na vida de José. Lembra aí da história de José? Tudo que fizeram com ele, na oportunidade que ele tinha de se vingar, ele toma outra atitude. Ali é o momento que se prova de que ele é um homem dominado pelo Espírito Santo de Deus. No momento que ele tem de se vingar, de falar: tudo que vocês fizeram comigo, agora é que vocês vão morrer de fome e de sede. Mas muito pelo contrário, a resposta dele é a seguinte: fiquem tranquilos, todo o mal que vocês fizeram contra mim, Deus o tornou ele em bem. Você vai conseguir viver uma vida dominada pelo Espírito Santo de Deus, porque você sabe que a justiça, ela não pertence a você. A Bíblia fala que minha é a justiça, eu retribuirei cada um segundo as suas obras. Então você pode sim ser cheio do Espírito Santo de Deus, viver uma vida plena, viver uma vida guiada pela presença de Deus, porque a sua parte você está fazendo e a outra parte é Deus em que vai fazer. É com Ele, é sobre Ele, não é sobre você. E no terceiro parágrafo fala assim, ó, é tempo de ação. Deus deseja nos encher com o Espírito Santo de Deus para sermos testemunhas poderosas. Eneide, como é que eu faço para eu me encher do Espírito Santo de Deus? A Bíblia fala assim, ó, busca e você vai encontrar. Bate e a porta vai ser aberta. E em outro versículo, a Bíblia fala assim, ó, quando orar, entra no seu quarto. Como é que eu vou orar? Como é que eu vou buscar uma vida cheia da presença de Deus? A Bíblia fala, entra no seu quarto, fecha a porta e ora a Deus que te vê em secreto. E ali ele vai ouvir as suas orações e ele vai te honrar. A vida cheia da presença de Deus, ela começa no nosso secreto. E eu quero perguntar para você, qual é o momento do seu dia que você entra no quarto, fecha a porta e ora? Às vezes o seu quarto é naquele momento que você está dentro do carro, orando. É no momento que você está no chuveiro, tomando banho, e ali você está chorando para não precisar chorar na frente dos seus filhos, e você se lava ali na presença de Deus. É no momento que você está aqui na devocional, que você para tudo para buscar Deus. Ser cheia da presença de Deus. Existe uma parte, minha e sua, que é como Marta e Maria, que está ali, aos pés de Jesus, para tudo. E Jesus fala, olha, Marta, para aí, vem ficar aqui comigo, vem orar, vem estar na minha presença. E a vida na presença de Deus, ela não tem nada que vai suprir, que vai superar quando você está nele. Sabe por quê? Porque é quando você não tem mais nada a perder. Quando ele é o seu tudo. Quando ele é o meu tudo. Quando você descobre que ser cheia da presença de Deus te faz ser uma mulher plena. Que você entende que a alegria, ela não está fora de você. Ela está dentro de você. Quando você já não mais terceiriza a sua alegria em coisas, pessoas, filhos, maridos, porque você entende que a alegria, ela tem um nome, que é Jesus Cristo de Nazaré. Queria saber se a pastora já entrou aí, porque ela tem um recadinho aqui, uma atividade. Bom dia, Oi, pastora Leia. bonitas. Oi, Neida, bom dia. Bom dia, A bonitas. senhora está sem áudio. Eu tô sem áudio?
Não, Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo? Todo mundo tá? Eneida, eu acho que é o Tá teu. ouvindo, pastora? Pronto. Aproveitando tudo que a Eneida está falando, eu quero trazer para você. Bonitas, bom dia, porque eu perdi a hora, não vi o treco funcionando lá. E deixa eu compartilhar com vocês essa tela. Compartilhei? Sinalizem aí. Sim? De tudo que a Eneida trouxe para vocês, né, para nós, nessa manhã, eu quero propor uma atividade para vocês. Mas antes, deixa eu ver aqui se eu consigo trazer. Eu quero agradecer a todas vocês que ontem estiveram com a gente nesse lugar de votos. Isso é andar no espírito. É saber que tem eventos, agregações, né, juntamentos, que não é sobre uma agenda, não é sobre agradar a ou a B, ou estar junto com C. Não, é Deus falando para você se juntar e receber instruções. Como a Eneida disse, fechar a porta do quarto é o seu momento do relacionamento. Mas vai ter hora que o Espírito Santo, para andar com ele, você precisa de gente que anda junto. E essa foto, para mim, ficou tão significativa de ontem, e obrigado por você ter estado lá, que esse foi o lugar que a gente, como Ana, fizemos o voto diante de Deus, estabelecemos ou renovamos, porque a gente sabe o poder de andarmos com o Espírito. E aí eu quero trazer para vocês essa proposta. Essa daqui é a Roda da Vida, uma ferramenta muito usada pelos coaches, pelos psicólogos. Aqui, em cada cor dessa, tem uma movimentação da nossa vida, pessoal, Pastora, profissional, de relacionamento, qualidade de vida. Alguém está com o pastora, áudio aberto e está dando eco. não Se está puder aparecendo fechar. slide. É do slide? Não está vendo o slide? a sua Não, tela não está compartilhando, pastora. Não, gente, não brinca. Em momento nenhum ficou? Eu Não. estou pensando que vocês estão vendo o treco. Espera, veja se está agora. Sim? Eu não estou vendo vocês, então vocês Sim, precisam agora me... está compartilhando. Ah, tá, ótimo. Aqui é uma ferramenta... Deixa eu pegar aqui o outro... Pronto. Agora vocês estão vendo a foto? Sim. Tá, ótimo. Aqui são as mulheres de ontem, no nosso encontro presencial, dos quais eu estou agradecendo, porque andar com o espírito é estar dentro desse lugar do relacionamento pessoal, individual, com a porta fechada, naquele seu momento a sós, e é também andar com mulheres, com pessoas que possam te ativar. Então, obrigada por essa imagem que a gente pôde fazer ontem, para a gente poder guardar na nossa memória o nosso lugar de voto, né? Que ontem a gente estabeleceu alguns votos, algumas renovaram seus votos, e esse é o lugar, a cena, a imagem para a gente guardar para a vida. Andar com o espírito é tudo isso que a Eneida chama a nossa atenção para essa manhã, e eu quero acrescentar que é também um lugar onde você precisa ter um time, um grupo, nem que seja só mais uma, para você poder chorar o que o Espírito Santo está te derramando. Sabe, porque quando a gente anda com o Espírito Santo, ele revela coisas, revela quem a gente é, revela o que a gente não é. E a gente tendo alguém para poder falar sobre a linguagem do Espírito Santo é muito enriquecedor. Então, eu trouxe essa imagem, primeiro para agradecer quem esteve lá, porque vai ter agenda bonitas que você vai precisar cumprir por causa dele, e não por tua causa, por causa do que ele tem para você. E você vai ser extremamente desafiada a escolher. A quem que você vai escolher? A sua agenda de conforto ou algo que você possa entregar? E, às vezes, nesse lugar desafiante da agenda que parece que nem vai caber no seu dia, tem riquezas do Espírito lá para você. E aí eu trouxe aqui para a gente fazer essa tarefa. Eu mudei o slide, vocês estão vendo? Me confirma. Sim. Tá. Que nível de envolvimento você tem tido com o Espírito Santo em cada área de sua vida? Às vezes eu tenho a impressão
de que, como a gente percebe a vida da gente em pedacinhos, parece que a gente elege pedacinhos, só pedacinhos que a gente dá para o Espírito Santo agir. Ah, tudo bem, na área espiritual ele age. Ah, mas nas finanças não. Ah, tudo bem, ele pode até agir na minha família, eu até quero, busco, eu pago o preço. Ah, não, mas aqui, aonde tem a faculdade, não. O intelecto, não. Deixa que eu resolvo sozinho. E eu hoje quero trazer para você um mapa para você perceber como é que você está lidando com a sua vida e em que lugar que você precisa dar espaço para o Espírito Santo entrar. A Eneida acabou de ler aqui o terceiro parágrafo que diz: o tempo é de ação. Esse é um tempo de ação para Deus nos encher com seu Espírito e a gente ser testemunho. Eu ultimamente tenho tido uma meta de fazer pessoas se apaixonarem mais por Jesus, porque eu quero ser cada dia mais apaixonada por Ele. E quando eu olho a minha vida, e quando eu olho algumas coisas, ainda não está pleno o lugar onde Ele precisa estar. E isso me dá um incômodo tão grande. Eu acho que foi por isso que eu trouxe isso para vocês, porque isso aqui é sobre mim. Eu preciso entender quais as áreas que ele precisa ter a nota 10 de envolvimento. E para terminar esse momento, eu vou deixar isso aqui lá no grupo para vocês poderem ver. Eu quero orar com vocês. Quero orar para você poder entregar o seu lugar de vida ao Senhor. Vamos fechar os olhos? Feche aí os seus olhos. Senhor, obrigada pela comunicação do Espírito Santo em nós. Obrigada, porque o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que dá em nós frutos. O fruto do Espírito tem pelo menos 9 atribuições. A gente pode recorrer ao Senhor, a gente pode recorrer ao relacionamento com o Espírito Santo e ter 9 coisas em nós. Nos ajude, Senhor, a olhar para o Teu Espírito, a viver com o Teu Espírito, a andar com o Teu Espírito. A gente só anda com quem ama. A gente não anda com estranho. A gente não anda com quem não gosta. A gente não anda com quem não conhece. Senhor, faz a gente conhecer o Teu Espírito. O Espírito Santo seja o nosso guia, o nosso consolador, o nosso amigo, para poder nos fazer conduzir até o lugar onde precisamos ir, onde queremos estar. Nessa manhã, nessa roda da vida, eu quero te entregar todas as áreas das quais o Senhor confiou o meu coração, a minha vida, os meus talentos. Junto com essas mulheres, nós queremos, Deus, olhar essa roda da vida e te dar total lugar de ação. A gente quer andar com o Senhor e saber que o Senhor é o Deus que nos conduz ao caminho do nosso propósito. Obrigado por essa manhã. Obrigado por cada mulher que está aqui com o desejo de amar o Senhor mais e mais. Obrigada porque andar no Espírito é a gente se calar, é às vezes a gente falar, mas saber como falar. Às vezes é até se exaltar ou tomar uma posição, mas é também, Senhor, para retomar, trazer o Senhor de volta para a presença. O Senhor, num caminho em que a gente errou, a gente voltar, ter coragem de pedir perdão, de saber que se ofendemos, a gente pode fazer, não é por nós. Como ouvimos ontem daquela moça que fomos lá entregar as coisas da nossa campanha do agasalho, em que ela estava tão ofendida por ajudar pessoas e não receber em troca o agradecimento, a gratidão. E quando ela para ouvir o teu Espírito diz para ela: você está fazendo para as pessoas ou para mim? Essa é a pergunta que muitas vezes o Senhor nos faz. Para quem nós estamos fazendo as coisas? Para nós mesmos, para as nossas famílias, para aparecer, ou é para o Senhor? Essa clareza de que o Senhor é o dono da nossa vida, é aquilo que nós queremos fazer nesse lugar de andar contigo, andar com teu Espírito. Saber que não estamos fazendo nada para ninguém, mas para ti. Recebe esse dia, tudo que vamos realizar nele, como louvor e oferta no teu altar. Aquelas que estão desanimadas, anima, Senhor. Aquelas que precisam de um renovo, renova.
aquelas que precisam se conectar com mulheres, com a linguagem do Espírito. Traz, Senhor, as conexões das amizades em que a gente se fortaleça no Senhor. Obrigado por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Bonita, perdi a hora, tu acredita? Não ouvi o treco tocar. Eu vou colocar lá no grupo o Nossa Roda da Vida, para você poder olhar e você avaliar. Eu tenho dito isso com frequência aqui, né? A nossa devocional não é o bastante. A nossa devocional é uma degustação. Você não enche a sua barriga, não se alimenta com as proteínas necessárias só indo para um lugar e comendo degustação. Você precisa ter um lugar para poder se alimentar. Você precisa de uma igreja. Hoje é dia da gente se juntar. Já tem Eneida e um grupo lá na igreja fazendo feijoada. Daqui a pouco a gente se junta a elas. Aí à tarde tem mais um grupo de mulheres que servem a Deus no culto das 17, lá com crianças. Aí daqui a pouco tem mais outro grupo do culto das 19, com mais gente servindo com crianças lá na nossa igreja. E eu quero saber, você tá aí já com a roupa de ir? Então, se você não está, sai daqui e vai. Soraya também indo lá para o Kid de Águas Claras. Tem gente aqui de todos os cultos, do Soso, do culto de quinta-feira, do culto... Enfim, tem gente aqui fazendo coisas acontecerem no reino. Sabe quando você denuncia que você anda com o Espírito Santo? Você não fica vivendo só para você quer servi-lo. Ninguém precisa te convencer que você precisa servir, porque você fica tão cheia, você fala assim, eu preciso devolver a ele algo, e deixa eu fazer alguma coisa com esse meu tempo. O que não está servindo, corre. Vai procurar a tua igreja e se colocar à disposição do reino de Deus para servir. Pastora, não tem uma igreja, procure uma. Procure uma, porque você precisa derramar o que o Espírito Santo tem te dado. Amém? Bora lá.